Boa tarde, pessoal. Vamos à nossa aula de História, página 143 da apostila. As nossas aulas de História serão gravadas, então qualquer dúvidas poderão ser sanadas no plantão do Hangouts. Tudo bem? Vamos lá. Na página 142, nós temos o texto África no Brasil. Vocês precisam realizar a leitura deste texto, pois ele traz informações importantes para a realização das atividades. Então, nós vamos falar um pouquinho durante as atividades da contribuição, da influência do povo africano na formação do povo brasileiro. Na atividade 1, agora, de acordo com o texto e a ilustração abaixo, responda. Nós temos aqui a ilustração, em destaque nós temos sudaneses e bantus. Logo abaixo nós temos duas imagens, né, que indica o povo sudanês e o povo banto. A pergunta A: que etnia habitava predominantemente na região ao sul do deserto do Saara? Então, nessa região habitavam os sudaneses. Letra B: que povos habitavam predominantemente na região da floresta equatorial africana? Nessa região habitavam os bantus. Respondidas essas duas perguntas, vamos à página 144. Forçados a abandonar suas terras. Muitos homens e mulheres do Congo e da Guiné foram retirados de suas culturas e foram trazidos para as Américas, para o Brasil. Eles eram comprados e vendidos como escravos para o trabalho nas minas e na agricultura. Quando os africanos foram trazidos para o Brasil, trouxeram consigo sua cultura, vocabulário, culinária, religião, dança e música. Logo abaixo nós temos uma representação, né, o mapa do tráfico de escravos da África para o Brasil. Aí vocês observem o mapa e respondam as duas questões de resposta pessoal. Que outras influências você percebe que nos foram transmitidas pelos africanos? Você saberia citar um prato típico africano? Aí vocês, após responder essas duas questões, venham com a proa até a página 145. Junto com seus colegas, leiam as palavras a seguir. Depois converse com seu professor sobre o significado de cada uma delas. Então, vocês irão fazer a leitura das palavras na atividade 1. E na sequência, atividade 2. Que tal agora encontrarmos algumas delas na cruzadinha? É só observar as figuras. Então, nós temos quindim, giló, berimbau, agogô, quiabo, marimbondo, chuchu. Então, aqui são algumas palavras de origem africana. Feito a leitura na atividade 1, completado a cruzadinha na atividade 2, vamos ao próximo passo. Todas essas palavras são de origem africana e são usadas em nosso dia a dia. Procure no dicionário o significado das palavras que você ainda não conhece e faça o registro. Então, se tem alguma palavra que você ainda não conhece o significado, faça essa pesquisa e registre aqui no espaço abaixo. Feito esse registro, vamos até a página 146, onde nós temos um texto, uma história para não ser esquecida. Os negros, outra etnia que ajudou a formar o povo brasileiro. Então, vocês também irão realizar essa leitura que traz informações importantes também. Feito a leitura, vamos à página 147, atividade 1, que é de resposta pessoal.
Converse com seus colegas e com seu professor sobre as principais ideias narradas no texto. Depois, escreva uma frase sobre o tráfico de pessoas para a escravização. Então, o texto traz algumas informações bem importantes, inclusive sobre a viagem, como era feito a viagem, né, dos africanos até chegarem no Brasil. Então, após essa leitura, vocês irão escrever uma frase sobre o tráfico de pessoas para a escravização. A presença dos negros africanos contribuiu para a cultura brasileira. Um exemplo dessa influência encontra-se também na dança, além da culinária. Então, nós observamos aqui a imagem de uma roda. É uma dança, é um grupo de jongo da cidade de Piquete, em São Paulo. Mas o que é jongo? Então, é uma dança de origem africana, provavelmente do povo de Angola, da qual participam, nessa dança podem participar homens e mulheres. E é uma dança considerada muito alegre e muito divertida. O povo gosta muito. O canto tem um papel fundamental associado aos instrumentos musicais. Alguns pesquisadores classificam o jongo como um samba mais antigo. E em alguns locais o nome pode variar. Em alguns lugares o jongo é chamado de caxambu, dança do jongo, bambelô, entre outros nomes. E muitos acreditam que o samba teve origem a partir dessa dança do jongo. Na atividade seguinte, quais danças e comidas brasileiras são de influência africana? Quais instrumentos musicais são utilizados para o jongo? Qual a importância da presença da música, das danças e dos costumes africanos? Qual a importância da preservação da música, da dança e do costume africano? Aqui, resposta pessoal também. Feito essa questão, nós vamos para a página 148. Quando nós falamos de escravização, nos remete a pensar em diferença racial. E diferença racial nos leva a falar sobre preconceito. Então, a Pro vai ler aqui e vocês irão responder a uma questão que é resposta pessoal. Os africanos escravizados não aceitavam a situação imposta pela a escravização. Muitos fugiam para lugares isolados e de difícil acesso. Os caçadores dos fugitivos, chamados de capitães do mato, saíam em perseguição deles para trazê-los de volta. Os fugitivos costumavam se organizar em comunidades chamadas quilombos, onde podiam viver em liberdade, produzir seu próprio sustento e preservar seus costumes. O quilombo mais famoso foi o da região de Palmares, entre Alagoas e Pernambuco, formado por mais de 20.000 pessoas, cujo líder era Zumbi, o Zumbi dos Palmares. Esse quilombo resistiu por 100 anos, enquanto a maioria era destruída por tropas do governo a pedido dos fazendeiros. Após quase 400 anos de escravização no Brasil, os negros escravizados foram libertados por meio de leis. No entanto, boa parte da população negra, deles descendentes, ainda continua marginalizada pela nossa sociedade. Essa marginalização, associada ao preconceito, torna mais excludente a sociedade brasileira.
Então, esse texto vem falar que, infelizmente, no nosso país ainda existe muito preconceito com relação às pessoas negras, com relação às pessoas descendentes de negros africanos e até mesmo os afrodescendentes. Então, agora, o que vocês irão fazer? Conversar em casa, né, com o familiar sobre o que é preconceito e as formas que aparecem no nosso cotidiano. Depois você vai escrever, né, anotar a conclusão que vocês chegaram. Então, vocês irão escrever sobre o preconceito. Feito esse registro, vamos até a página 149. Nesta página temos atividade 2. Embora tenham sido escravizados, os milhares de negros que chegaram ao Brasil trouxeram e preservaram muitos costumes africanos que passaram a fazer parte da cultura brasileira. Na letra A, pesquise uma imagem que represente um desses costumes e cole no espaço abaixo. Se preferir, pode também expressar por meio de desenho. Então, vocês irão pesquisar uma imagem ou desenhar ou fazer um desenho que represente um dos costumes que os africanos conseguiram preservar e que se tornaram parte dos nossos costumes também. Feito esse desenho pintado com muito capricho, vamos à letra B. Elabore um pequeno texto sobre o costume africano que você expressou no espaço acima. Então, ou você já colou a imagem aqui na letra A, ou já fez o seu desenho, representando um costume africano. Agora, na letra B, você vai escrever sobre esse costume. Você vai escrever um pequeno texto sobre o costume africano que você desenhou. Feito esse pequeno texto, vamos até a página 150. Um costume dos africanos incorporado à cultura brasileira, a capoeira. Aqui nós temos uma imagem, né? Roda de capoeira em São Paulo. Para saber mais, leia o texto da página 29, componente língua portuguesa, e responda as questões a seguir. Nós já fizemos, né, a leitura deste texto e eu acho que já temos condições de responder a essas duas questões. Por que os africanos escravizados criaram a capoeira no Brasil? Aí, se quem não lembrar, pode voltar lá no texto, que eles criaram a capoeira no Brasil como forma de defesa e de lazer. Na questão número 2, explique como a capoeira é expressada. Então, essa é uma resposta pessoal. Você pode se apoiar em informações do texto, mas a resposta é pessoal. Explique como a capoeira é expressada. Feitas essas duas questões, vamos à página 151. Você conheceu um pouco sobre alguns lugares e suas culturas. Observou as semelhanças e diferenças entre eles. Conheceu um pouco da história de alguns desses lugares e de seus povos. Conheceu também parte da história do Brasil. Agora você é o escritor. Relembre o que você já aprendeu sobre a cultura e a história do nosso país. Crie um texto que trate da importância de preservar a nossa cultura. Depois, junto com os seus colegas e seu professor, organizem uma amostra coletiva dos textos produzidos. Então, nessa página, vocês irão produzir um texto falando sobre tudo o que você aprendeu, sobre a nossa cultura, sobre a história do nosso país. Nós não iremos expor porque estamos com aula interativa, online. Porém, vocês irão enviar para
todas as atividades de história realizadas, né? Desde lá da página, nós iniciamos em qual página mesmo? Desde a página 140 deixa só para eu confirmar. Desde a página 143 até a página 151, que é onde nós finalizamos o nosso conteúdo de história do primeiro bimestre, certo, pessoal? Então, a Pro agradece por mais uma aula. Qualquer dúvida, estaremos no plantão. Muito obrigada.